O segundo ponto que eu quero trazer é o atendimento presencial. E o atendimento presencial é um atendimento que normalmente o terapeuta ele já faz, né? Ele já começa a pensar em atendimento presencial. Por exemplo, eu conheço e tenho uma rede de contatos muito grande. Uma das formações que eu fiz foi mestre em Reiki, né? Eu tirei os 3 níveis. E quando eu fiz essa rede do Reiki, eu lembro que a maior parte dos terapeutas reikianos, eles tinham essa questão, não, tem que ser ao vivo, tem que ser presencial, tem que ser presencial. E eu conheci poucos terapeutas reikianos que gostavam da cura à distância, que gostavam dessa questão da imposição de mãos, da energia que passavam. Estava trazendo para vocês. O atendimento presencial, em muitas áreas, ele é essencial. No caso da ansiedade e depressão, você pode escolher entre presencial ou atendimento online, principalmente com a Biomicrohertz, que é a minha técnica, você pode tanto trabalhar online, quanto pode trabalhar presencial. E você pode aprender as duas formas de fazer. Inclusive, no evento que a gente vai estar fazendo na semana que vem, né, o Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, eu vou mostrar para vocês como atuar presencialmente também. Vocês vão entender como que vocês podem ajudar um paciente com ansiedade e depressão atendendo presencialmente ele. E no atendimento presencial, você consegue ter uma maior interação, você consegue sentir a energia do paciente, você consegue olhar nos olhos do paciente. Para muitos pacientes, aquilo é muito importante, esse contato, essa resposta, né? Mas, entretanto, você precisa sempre de um espaço. E aí eu vou trazer algumas coisas que podem ajudar vocês também daqui. Outro ponto que é uma desvantagem, às vezes, do atendimento presencial é essa questão da limitação geográfica. Você ter que se deslocar ou o paciente ter que se deslocar. Imagina que você atenda num cowork, né? Que é um dos pontos que eu vou trazer para vocês que querem atender presencialmente. Se você trabalha num cowork, é sinal que você tem que ir até aquele lugar no dia do atendimento. Agora, já imaginou você ir nesse lugar para fazer o atendimento e, de repente, o paciente desmarcar? É chato, né? E ainda é mais chato se você não tiver cobrado antecipadamente do paciente, porque você vai ter que pagar por aquele uso daquele espaço, mas você não vai ter aquele uso daquele espaço. Então, é muito importante a gente conseguir compreender esse detalhe para a gente ter uma melhor entrega e um melhor resultado para o nosso paciente. E falar sobre isso, né? Quando a gente está trabalhando num cowork, por exemplo, num espaço, a gente tem que dizer para o nosso paciente, olha, eu quero que você confirme esse atendimento, porque esse atendimento tem um custo para mim antecipado, e eu preciso que você confirme para eu poder atender. Se é em parceria com espaços também presenciais, também é necessário que você tenha essa certeza. Então, o atendimento presencial, ele acaba fazendo você ficar mais refém, né? Para mim, é uma desvantagem, ficar mais refém do paciente. Caso o paciente se atrase, isso pode encavalar o seu dia no final do dia. Caso o paciente não venha, isso também complica para você, mas tem os outros benefícios, que é esse benefício desse ambiente que você pode ter e que você pode estar em contato com ele. O que eu costumo dizer, né, para quem quer fazer atendimento presencial, Gi, eu não tenho espaço físico, e agora eu quero trazer aqui algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para o atendimento com pacientes ansiosos e depressivos, se eu quero atender presencialmente, né? Isso eu tenho uma aula inteirinha falando sobre isso lá dentro da nossa formação, viu, terapeutas? Se vocês já devem ter visto, mas falando sobre esse tema detalhadamente. Aqui eu vou só pincelar um pouco para vocês entenderem. Ó, imagina que você é um terapeuta e que quer atender presencialmente. E recém-formado, você é um terapeuta que recém se formou, você não tem estrutura na sua casa para fazer um espaço físico ainda, ou até mesmo fazendo um espaço físico na sua casa, sua família não se sente confortável com a entrada e saída de pessoas. Então, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo um espaço incomum. Por exemplo, eu já fiz atendimentos no parque, onde eu levava o meu tapete de yoga, uma mantinha, ia para um certo espaço e dizia, olha, hoje eu vou fazer atendimento em tal sítio. E marcava todos os meus pacientes para lá, para esse espaço físico. Por quê? Era um espaço que eu não precisava pagar, era um espaço extremamente acolhedor, porque era um jardim, era leve, era uma coisa, sabe? Eu levava a infraestrutura toda que eu tinha para esse espaço. Imagina que você tem uma marquesa portátil. Então, eu levava uma marca portátil ou levava uma manta e um tapetinho de yoga mais forte e deixava para os pacientes deitarem ali para eu poder fazer o atendimento. Então, não existe uma limitação no atendimento presencial. Eu posso atender
presencialmente o meu paciente em espaços que não sejam meus, em espaços confortáveis e agradáveis. E principalmente porque o espaço físico de um parque é um espaço que é tranquilo para o paciente, ele não passa tão mal num espaço que ele tenha controle de entrar e sair. Às vezes ele fica até melhor do que num ambiente fechado. Então, vocês podem resolver dessa forma. Outra forma que vocês podem resolver, se vocês não têm espaço na vossa casa para fazer esse atendimento, vocês podem fazer esse atendimento, como eu disse, em coworkings. O que são coworkings? São gabinetes em que você loca por horário. E você marca todos os seus atendimentos para um determinado dia, num determinado horário, e você loca aquele espaço. Por dia sai mais barato, porque por dia você vai pagar para 55 euros, se fosse por hora você vai pagar 35. Então, imagina, 55 euros o dia todo, se você marcar 4 atendimentos naquele dia, né? Você pode até falar para o paciente que o seu atendimento tem um valor acrescido por estar naquele espaço, e você pode cobrar do seu paciente, de cada paciente, um pequeno valor, pensando no valor total que você tem que pagar daquele lugar. Então, essa seria uma segunda possibilidade. Outra coisa que eu fiz durante algum tempo foi atender na garagem da minha casa. Então, eu arrumei toda a garagem, eu lembro que era um piso batido, e o que eu fiz? Eu coloquei nesse piso flutuante, eu preparei a parede, eu coloquei uma luz mais amena, comprei 2 sofazinhos estilo divãs, assim, bem bonitinhos, vou até colocar uma foto um dia para vocês verem, era bem bonitinho. Coloquei 2 divãzinhos assim, sentados, coloquei, assim, livrinhos que ele pudesse ler enquanto estivesse ali esperando para iniciar, sabe? Sempre tinha um bebedouro com água, cafezinho, se fosse preciso, chá também. Então, colocava sempre um incensinho, uma luz mais âmbar, uma pedrinha de sal, tudo isso para fazer com que aquela experiência fosse única e transformadora para o paciente, já que a garagem não é o espaço mais ideal para ter. Mas eu sempre dizia também, olha, atenção que eu estou atendendo na minha garagem, se você quiser vir, mandava uma foto do espaço para aquela pessoa se sentir confortável também. Então, tudo isso é possível se você fizer com essa abertura. Eu quero fazer atendimento presencial. Lembrando que pacientes ansiosos, depressivos, essa questão da deslocação é um ponto que você precisa ter em contato. Então, os desafios, custo, porque como vocês viram, quase todos os lugares, a não ser num parque, você vai ter custos iniciais. Por isso, eu não costumo indicar para os terapeutas, principalmente os terapeutas biomicrohertz, eu sempre falo, começa atendendo online. Quando você tiver uma rede de pacientes, quando você tiver uma gordurinha financeira, aí você pode ir aumentando, né? Até eu chegar a um ponto de ter um escritório desse tamanho, eu não comecei assim, nesse espaço, né? Eu fazia atendimento online no meu quarto, às vezes sentada na minha cama com o computadorzinho aberto ali, gente. Então, você não precisa começar já grande, você pode ir começando aos poucos, e isso é que é importante, você começar. Não deixe que as desculpas sejam maiores do que o teu sonho, tá bem? Em nada na vida, tá, terapeuta?